Abençoa os queridos de todos. Quero pedir ao Senhor que guarde a vida também do Diácono Milton. Papai querido, eu sei que o Senhor colocou uma palavra no coração do teu servo para trazer para a tua igreja nesta noite. Fale conosco, Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É o que nós pedimos e agradecemos nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja, papai, Senhor. Irmãos, como todo mundo sabe, eu não sou um pregador, mas aquilo que Deus manda a gente falar, a gente tenta falar da forma que vê se os irmãos entendem, né? E ele não pode deixar eu parar e falar não para Deus, porque Deus nem sempre ele vai falar não para a gente. E se ele falar não, é porque nós precisamos desse não. Amém? Eu falei que o irmão vai saber na Bíblia, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 adiante. Assim, está no início da Bíblia, né? Você conhece? Eu posso estar falando algo conosco nessa noite. Amém, irmão? Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as ave-marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejava para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se em Adão, sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira: ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás
pó comerás, andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, por dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, para dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como eu disse para os irmãos, eu não sou pregador, mas é o que nós vemos aqui, irmãos. Vou começar pelo início, né? Que é uma parte que hoje quase todo ser humano ele tem um escape muito grande na questão de acusar alguém, né? É mais fácil acusar do que hoje a gente assumir a culpa. Aqui nós vemos no início o que a serpente já tinha tentado manipular Eva, e na tentação ela conseguiu, ainda que Eva sabia das ordens do Senhor, ela conseguiu. E isso nós vemos que hoje isso é do ser humano, ter falhas, às vezes desobedecer o chamado do Senhor, né? E as ordens do Senhor, os estatutos do Senhor. E nesse meio tempo, né, a serpente já rodeava Eva e Adão, né? Como se vê, a serpente é um animal supostamente já era usada pelo o inimigo, porque as características que ela teve é do inimigo, porque uma serpente falar com uma mulher, né, que
até então estava se privando de ir até aquela árvore, né? De comer aquele fruto. Mas ela foi tentando, né? Foi tentando até conseguir. Ela distorceu aquilo que Deus tinha feito disse para a ordem que Deus tinha dado para Adão e para Eva. E cogitou o interesse também da Eva quando diz em conhecimento. O conhecimento, quando ele vem para nos tornar mais fortes, não aquele conhecimento que vem para nós acharmos que nós somos melhores que alguém, aquele conhecimento que muitas das vezes vai querer colocar as pessoas para baixo, ao invés de absorver aquele conhecimento como gratidão a Deus pelas condições que Deus dá a gente, né? Mas a fundo nós vimos que ela conseguiu alcançar o fruto, né? Que era proibido, que é o fruto da árvore que era proibido, que estava no meio do jardim. E não somente a serpente, ela só colocou aquilo no ouvido da Eva. Ela não pegou aquele fruto, ela não pegou e entregou para Eva e nem para Adão. Ela apenas falou. Olha o poder de uma palavra, né, irmão? Vamos refletir o poder da palavra, porque Deus disse: eis que da tua boca sai bênção e maldição. E nesse meio nós sabemos que a palavra que a serpente usou para destruir, né? Destruir esse casal, que é o fruto da árvore que era proibido. Mas mesmo assim ela falou: certamente não morrerás, né? Não morrereis. Por quê? Você vai conhecer, você vai abrir os olhos da consciência, os olhos do conhecimento. Você vai ser igual a Deus. Aí foi, né? Muitas das vezes a gente usa, às vezes se deixa levar por esse lado, né? Quem quer ter conhecimento? Quem não quer no dia de hoje? Quem não quer no dia de hoje ter conhecimento? Só que muitos conhecimentos traz as suas consequências. Muitos conhecimentos vão trazer alegria, muitos conhecimentos também podem trazer tristeza. Por quê? O conhecimento que é a permissão de Deus, que Deus agrada, que Deus vai ser útil a Deus, para as coisas de Deus, Deus vai te conceder, Ele vai te dar instrução para aquilo, né? Só que nesse caso foi diferente. Foi abrir os olhos da consciência de Adão e de Eva, até eles se tocarem, né? Estavam nus, sem a maldade. Mas a partir daquele momento que eles se depararam, o que eles fizeram? O Senhor rodava pelo jardim e chamou por eles, que eles se tocaram, que estavam nus. Eles temeram, né? Temeram, e quando o Senhor disse: onde estás? Ele disse que tinha escondido, né, sobre as árvores, porque se sentiram envergonhados. Nós não podemos deixar chegar a esse ponto de nós envergonharmos de Deus. Então, se Deus não envergonha de nós, se Deus nos chama do jeito que nós somos, das nossas falhas, por que a gente não esforçar um pouquinho, né? Claro que tem dias difíceis, tem dias que nós não vamos conseguir, talvez nem falar, mas nós podemos orar. Se nós não conseguirmos orar, nós possamos
até com gemido, né? Nós possamos gemer, porque o Espírito Santo sabe o que a gente sente, sabe o que a gente deseja falar no dia, né? Porque às vezes nós não conseguimos expressar as palavras direito, mas o Senhor é capaz de nos preparar de acordo com aquilo que não vai nos fazer mal, né? E quando o Senhor disse a serpente, né, que tudo ia rastejar, né, sobre o pó, que ia fazer ela ser inimiga da mulher, e que Adão também fosse lavrar a terra, né? Olha o que isso nos trouxe. Só que o ser humano tem um jeitinho de distorcer as coisas, né? Hoje nós queremos culpar Adão e Eva, né? Eu creio que se Deus não nos perdoou, eu creio que se eles não foram julgados, vão ser julgados. Mas hoje a vontade minha é sua. Hoje aqui é só mesmo, né, um texto que diz a respeito de desobediência, né? Só para cada dia nós abrirmos nossos olhos. Não vamos ter falha, vamos, mas cada falha nossa vai ter uma consequência, né? E então é isso, irmãos, que nós possamos, que Deus diz para Adão, ele ia viver o seu próprio suor, né? Porque talvez se ele não tivesse comido o fruto do pecado, talvez poderia até ter os outros alimentos, né, para sobreviver, mas hoje a população, o povo, não ia viver nessa correria aí, né? Não ia viver nessa correria preocupado em plantar, preocupado em colher. Talvez ia ter outros meios, né, de sobrevivência, mas aqui nós queremos culpar Adão e Eva, né? Como Eva culpou a serpente, como Adão culpou Eva, hoje nós temos que arrumar um culpado pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ou nós vamos olhar para nós mesmos e saber que nós somos falhos, olhar que nós somos pecadores, reconhecer os nossos erros, se humilhar diante de Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos perdoar, venha agir com justiça naquilo que, ainda que seja até para tratar conosco, irmãos. E muitas das vezes nós tanto queremos culpar alguém, como também nós queremos carregar fardo que não é nosso. Às vezes Deus está querendo tratar com alguém por desobediência, por uma falha mesmo, e muitas das vezes a gente, como ser humano, como falho, como nós continuamos a falhar, né? Só que Deus nos perdoa e conhece o coração de cada um. E às vezes nós queremos culpar alguém. Às vezes nós não olhamos para nós mesmos, não conhecemos nossas falhas, né, irmão? E eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. A vida da gente é cheia de altos e baixos. Quarta-feira no domingo eu senti um pouco cansado e também fui levar o Samuel para fazer evangelização lá no banco. Aí ficar naquela correria, não ia dar tempo. Esses irmãos que
me perdoe e continue orando por mim e pela minha família. E que venha estar sempre intercedendo por mim, porque eu tenho vontade de estar à frente falando aquilo que o Espírito Santo me encaminhar a fazer, aquilo que Deus me permitir fazer. Mas vai ter dias que eu não vou ter, às vezes, como vir e fazer. Porque a responsabilidade é grande, os irmãos sabem, só quem vem à frente sabe o que é estar aqui. Mas eu não estou aqui para me mostrar que sou melhor, eu não estou aqui para mostrar para ninguém do que eu sou capaz, porque não sou eu que me faço ser capaz. Eu estou aqui porque no chamado que Deus permitiu eu estar aqui. Eu peço ao Senhor que venha trazer palavras na minha boca, que eu não venha trazer palavras aqui para magoar alguém, palavras de indireta para alguém, que as palavras que saírem daqui sejam palavras que o Senhor quer nos edificar. Eu peço que edifique a mim e edifique a tua igreja. Se no dia da manhã vir questionar, eu não tenho motivo para falar assim. Não sou eu, mas não. Eu quero estar aqui para falar aquilo que o Espírito Santo me convide fazer. Porque a igreja é pequena, mas eu amo todos de coração. A gente às vezes tem que estar para baixo, mas não é nada contra nenhum dos irmãos. Isso é do dia a dia. Às vezes você passa isso no trabalho, às vezes você passa isso até pelas ruas mesmo, mas não é nada assim de estar de cara virada para os irmãos. Eu só quero dizer que eu amo todos e que continuo orando por mim e que eu não venha decepcionar a igreja. É o que eu peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Grande oportunidade. Irmãos, de fato, já trouxe uma palavra aqui, e realmente às vezes acontece muito conosco. Nós queremos achar-nos culpados. Às vezes Deus e o Espírito Santo nos direciona a não fazermos certas coisas, e às vezes nós temamos e fazemos. Aí depois nós queremos achar culpado. Ah, foi fulano, foi ciclano. E Deus, quando ele chegou lá no jardim, Deus não estava procurando culpado. Ele estava perguntando: o que vocês fizeram? Era simplesmente assumir a culpa. Deus, eu errei. Eu falhei. Mas querer buscar culpado. É a mulher que me deste. Foi a serpente. Continue deixando Deus te usar. E esse caminho não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Quem escolhe estar na frente para trabalhar, para louvar, para pregar, para ser o instrumento de Deus, é um caminho árduo. Mas é um caminho compensador. Porque Deus, ele sempre nos honra. Amém? Amados, eu quero pedir à igreja que ore a nosso favor também. Vamos estar viajando ali para Pedra Menina, região de Espera Feliz. E os irmãos orem a favor daquela igreja. Nós vamos ali levar a palavra do Senhor. Deus já colocou uma palavra no meu coração para aquela igreja. Eu, inclusive, até tentei mudar, mas não está tendo jeito. Mas eu tenho ali também um propósito muito grande. Eu estava me esquecendo e o Senhor não deixa a gente esquecer. Então, por isso que é bom servir a Deus. Deus não te deixa esquecer. Quando eu estava preparando uma mensagem, eu vou ministrar sobre isso. Deus me trouxe a memória. Você vai ministrar a palavra de Deus? Eu disse, vou. Você vai ministrar a palavra de Deus? Eu disse, eu vou. Ele diz, e o
seu combinado comigo, aonde você colocar as plantas dos pés, você vai contar o milagre que eu fiz. Aí eu falei, eu posso até ilustrar. O milagre que o Senhor fez na minha vida. Glória. Amém? Ore, vai sair daqui o evangelista, o Diácono João, a Maria Geralda, Caleb, né? Vocês não preocupam não, porque eu varo lá, vocês estão tranquilos. Por quê? Amém, irmãos? Ore pelas nossas vidas, ore para que Deus impacte a vida lá. Eu não estou saindo daqui para festejar, não estou saindo para fazer a obra de Deus. Amém. E eu creio que Deus tem um propósito na vida daquelas pessoas. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar com muita gente ali. Cultua a Deus aqui, mas esteja intercedendo por nós lá. Deus fala lá também. Porque o nosso Deus é um Deus que vai falar aqui no domingo, mas vai falar lá também. Glória. Aleluia. Ele não é onisciente, onipresente e onipotente? Ele pode todas as coisas. Então que a igreja fica em intercessão pelas nossas vidas. Amém? Vamos se colocar em pé, vamos orar a Deus. Continue orando, irmão, pela vida da Soninha, né? Para que Deus faça a vontade dele. Ore também pelo meu amigo, né? Jobelinho, que eu não sei como ele está, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele e na vida da Soninha, né? Porque tudo tem o seu tempo determinado, tempo de nascer e tempo de morrer. Quando chega o tempo de morrer, ninguém segura nessa terra, ninguém, nem medicina nem nada. Mas quando não é o tempo, a medicina fala, não vai aguentar. E Deus está dizendo, você não sabe? Né? Eu conheci uma mulher que viveu anos e anos e anos acamada. Né? E de fato nem sei se ela está viva ainda. Né? Mas eu sei que viveu um bom tempo. Então Deus sabe de todas as coisas. Né? Ore pela vida da Soninha e também pela vida do Jovelinho. Senhor, meu Deus, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Que culto gostoso, amigos. Culto com poucas pessoas, um culto simples, mas um culto com a presença do Senhor. Glória a Deus. Como o Senhor falou conosco nesta noite, não nos permita, Deus, que desviamos dos teus caminhos e achamos culpados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas que possamos nos posicionar e dizer, Deus, eu me rendo a Ti, eu sou culpado, Deus, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Fica conosco, abençoa aqueles que participaram da live, que estão na live, abençoa aqueles que não puderam vir. Papai querido, o Senhor guarde a vida de cada um. Tem pedidos de oração que eu não posso expor aqui na frente da igreja, mas que o Senhor sabe, o Senhor visita essas pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação. Eu entrego nas suas mãos, crendo que o Senhor já está trabalhando na vida dessas pessoas. Aleluia. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada do sangue do Senhor Jesus, diga amém. Vamos terminar com o Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, seu irmão.